Na realidade, a gente conhecia as pessoas que fundaram o PT, dirigentes sindicais, alguns intelectuais, grupos políticos, e convivia como corrente política que a gente já existia, né? Convivia com essas pessoas nos diferentes fóruns, no movimento sindical, no movimento estudantil, na universidade. E quando a ideia da criação de um partido político amadureceu, pela mudança das condições políticas do país em geral, a crise da ditadura, de um lado, e de outro lado, uma disposição, uma quantidade de quadros, organizadores, de se jogar nessa... Quando isso se amadureceu nesse sentido, nós discutimos a nossa participação nesse processo de fundação do PT. A ideia de Partido Operário era uma fórmula um pouco ideológica, vamos assim falar, pela palavra operário, né? Mas que popularmente se associa ao Partido dos Trabalhadores, né? Então, quando essa ideia se colocou, nós discutimos participação, havia prós, havia contras, havia restrições programáticas, havia dúvidas, havia muita coisa, né? Mas havia o sentimento, principalmente, que esse movimento ia produzir alguma coisa superior ao que existia. Isso é evidente, desde o primeiro momento. E havia companheiros nossos que participaram do Colégio Sion, e alguns meses, 2 ou 3 meses depois, todo mundo, toda a corrente entrou no PT, fizemos campanha pela legalização formal do partido, a gente ia batendo porta em porta, falando das pessoas, olha, um novo partido, você não quer assinar aqui para ajudar a gente a obter o mínimo de assinaturas necessárias, era uma quantidade importante de assinaturas necessárias. E, bom, já faz tempo, mas desde então estamos no PT. A corrente foi constituída em 76 e o jornal O Trabalho, que existe até hoje, foi lançado no 1º de maio de 78. Vai quase 40 anos de vida ininterrupta. É o jornal da esquerda, falo com muito orgulho, o jornal da esquerda brasileira de mais longa vida ininterrupta. E que não vive de anúncio, vive de venda. Eu acho que foi só em 86 que em São Paulo se adotou, e pelo peso que São Paulo tem, se estendeu nos anos seguintes, o direito tendência. Então, o PT, ao reconhecer o direito tendência, renovou com as melhores tradições do movimento socialista. Isso que para muitos era, na época, era uma ameaça, era uma bagunça, o partido vive em assembleia, tudo tem que discutir com todo mundo, demora não sei quanto tempo para tomar uma decisão, mas até hoje é um aspecto pelo qual o PT é criticado. Mas na realidade, essa foi uma das forças do PT. Porque ele conseguiu, ao longo dos anos, sobretudo nos primeiros 15 anos, vamos assim falar, absorver correntes políticas que tinham outra origem política. Ou do socialismo que existia no Brasil antes, né? E todos eles encontraram uma cidadania política, por assim dizer, dentro do PT, no quadro do direito tendência. Os trabalhadores brasileiros tiveram a oportunidade de se reconhecer numa liderança de novo tipo, diferente das anteriores, ligada a um setor social que não tinha tido até então uma expressão assim maior, protagonismo político, né? Então, havia muito de identificação natural, assim como que epidérmica. Não, é trabalhador, então eu vou votar nele, né? Ou vamos ver o que ele tem a dizer, sem um conteúdo mais desenvolvido, né? E o PT refletiu isso. No primeiro momento, assim, a profundidade programática não era aquelas coisas. O grau de elaboração de propostas para resolver quantidade de problemas da vida pública era limitado. Mas o apelo de quem vinha, e, portanto, que conteúdo tinha, era muito marcado e muito forte. E foi isso que atraiu, então, uma massa de trabalhadores, né? Apesar de ser um partido de trabalhadores, se você olhasse a cara das primeiras reuniões dele, era um partido dos oprimidos, mais amplamente, dos explorados e oprimidos, né? E o PT teve a felicidade de não perder essa marca até hoje, né? Ele é visto na sociedade, apesar de todas as acusações que existem, ele é visto pela sociedade como um partido que se apoia, que dá preferência aos trabalhadores, né? Uma polêmica que teve também na fundação era se era um partido sem patrões ou se era um partido de toda a sociedade, que era uma terminologia que foi utilizada para definir uma espécie de limite, né? Não é que se individualmente alguém que é dono de uma lojinha pode entrar no PT ou não, é no sentido de se a burguesia como classe teria espaço dentro do PT.
ou se o PT, ao contrário, era um partido, não é só nome Partido dos Trabalhadores, que é um nome bonito, mas que era um partido realmente que era para os trabalhadores. Foi uma segunda polêmica, quando a gente se alinhou com a posição essa dos sem patrões. Foi a que, nos fatos, predominou. Foi a busca de um acordo dentro das instituições, e o PMDB é o principal partido, historicamente, no Brasil. Aliás, o Fernando Henrique, outro dia, corretamente, falou que é um partido de Estado. De fato, é uma instituição do Estado brasileiro. E ninguém governa sem o PMDB. Nem a direita, o Fernando Henrique teve que compor para governar, e nem o Lula preferiu, a uma constituinte, a uma disputa, a um conflito, ele preferiu o acordo achando que assim poderíamos segurar mais o controle e, quem sabe, num ritmo gradativo, mais longo, chegar aos mesmos, estou pensando aqui na melhor hipótese, entende? Chegar aos mesmos resultados num ritmo mais longo. E não foi o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo assim fácil para não recorrer à história, em geral, falar dos países vizinhos. Na Bolívia, na Venezuela e no Equador, na mesma década, esses três países, uma vez eleitos os novos governos, o Chávez lá atrás, o Correa e o Evo Morales, eles convocaram assembleias constituintes e peitaram o judiciário, peitaram o próprio Congresso. Foi uma disputa, não foi tranquilo. Sem querer fazer um juízo final sobre o trabalho de cada uma dessas constituintes, se foi tudo perfeito, se... Não é esse o meu problema. O fato é que o governo brasileiro caiu, os três estão lá ainda. Então, um ano depois. Então, é preciso refletir se não deveria, eu acho que deveria, ter comprado a briga, ia ser uma briga, mas abriria uma perspectiva de continuação maior do que a convivência com instituições que têm um controle de classe, que são adversas a um governo do PT, mesmo que ele faça a conciliação. Porque chega a hora que eles sentem as condições reunidas para dar um golpe como deram. Nós vamos levar para o seu congresso essa ideia. De 28 de fevereiro a 26 de março, a situação no Brasil mudou. O ponto alto é o dia 15, mas é um encadeamento. No dia 28 de fevereiro, no Carnaval, de forma praticamente espontânea, o Fora Temer... Eu me lembro que quando o PT foi fundado, e mesmo antes, a gente utilizava o Carnaval como uma forma de expressão popular, mas eu nunca vi, no Brasil, um Carnaval que fosse tão diretamente político contra o governo quanto esse. E isso não é um fato corriqueiro. 8 de março, nós tivemos um Dia das Mulheres, que é uma tradição de manifestação no Brasil. Não me lembro de um dia tão importante quanto esse. E, finalmente, o 15 de março foi diretamente contra a reforma da Previdência do governo, e que no palanque todo mundo falava em São Paulo, e eu estou informado nas outras capitais, principais cidades, o Fora Temer. Mas, como eu disse, o povo brasileiro foi muito generoso conosco. Porque nem deu 6 meses da derrota em outubro, 7, 8 meses da queda em agosto, nós tivemos uma manifestação que essa greve geral, que é necessária, se tornou possível. Então, esses 4 semanas é uma mudança de situação, é uma virada da situação política no Brasil. Agora, depende dos agentes políticos transformar essa situação mais favorável hoje do que nos últimos 2 anos, na sociedade embaixo, é mais favorável para nós hoje que em qualquer momento dos últimos 2 anos. Desde que a gente ganhou a eleição, vamos dizer, em 2014. Vai depender deles transformar isso em uma ferramenta, porque senão o povo pode ou encontrar um outro aventureiro, ou se dispersar, né, e o Temer sobreviver. Então, claro, a candidatura Lula tem que ser levantada, não sei se 18, não sei se antes, deixemos isso em aberto, e ligada, nós vamos levar essa discussão para o Congresso, ligada a uma plataforma constituinte. Então, se a candidatura não vier associada a um programa, acho até que precisa ser mais ousado para poder quebrar a rejeição. O Lula está bem nas pesquisas, mas tem uma taxa de rejeição muito grande. De conjunto, para mobilizar o eleitorado potencial que a gente tem e quebrar a resistência que existe, é preciso explicar como que a gente vai fazer para fazer as coisas que a gente prometeu uma vez e não fez. Para prometer de novo tem que ter alguma coisa, não pode a história pretender repeti-la. As condições internacionais não são as mesmas. A situação da classe dominante no Brasil não é a mesma, não tem nenhum setor disposto a dançar tango com a gente, não vai ter isso. Então, aí eu vejo um lugar importante para a Constituinte ser o primeiro ponto da plataforma do Lula. É uma discussão que nós vamos levar para o Congresso.